eu comecei a ver que todo mundo está sujeito ao erro. E que quando você erra, te gera medo. Então as pessoas de altíssima performance, independente do mundo que elas atuam, elas conseguem controlar bem o medo. Porque conforme você vai errando, vai te criando cascas. Pô, eu não posso errar de novo. Não posso errar de novo. Aí você começa a se julgar. Pô, será que eu sou burro porque eu tô errando de novo? Isso vai te gerando frustrações, casca, e você fica com medo. E quem tem medo não consegue performar, procrastina. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TD, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo e mais querido do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram mais uma semana para nos ouvir e ouvindo refletir e se desenvolver. Você aí que está investindo essa 1 hora semanal, esses 60 minutos para através das experiências, conhecimentos, sabedoria, da prática, da visão de mundo dos nossos convidados, se desenvolver um pouco mais, você que está no carro, no transporte público, na bicicleta, cozinhando, na academia, enfim. A gente espera que sempre, depois desses episódios semanais, você possa se tornar mais feliz, mais preparado, mais inspirado, mais desenvolvido para enfrentar os desafios do dia a dia e também, por que não, para enfrentar os seus desafios profissionais. A nossa máxima é sempre reflexão e pensamento crítico, coisa que hoje em dia a gente sabe que está bem difícil com todo esse fundamentalismo, essa polarização da sociedade. O importante é a gente saber refletir e se desenvolver. O meu carinho e meus abraços digitais, como sempre, a todos. O que eu vou afirmar a seguir não é novidade e nem surpresa para ninguém. Todas as empresas desejam possuir colaboradores de alto desempenho, assim como todos os líderes querem ter esses profissionais em suas equipes. Alto desempenho é o que todas as organizações buscam, principalmente em um mundo extremamente competitivo e de alta rotatividade de pessoal, de turnover. Conforme nós já falamos aqui, foi apresentado no Congresso da ATD em 2022 em Las Vegas, onde pesquisas mostraram que o ciclo médio de permanência em uma empresa é de 24 meses. Assim, é preciso agirmos rápido e de forma muito eficaz para conseguirmos apoiar as nossas organizações com um planejamento estratégico de T&D para antecipar e maximizar os resultados dos colaboradores, bem como colaborar com o seu encantamento para que eles estendam a sua permanência nas nossas empresas. Este é um pequeno trecho do artigo que eu publiquei na minha newsletter, o Melhores Práticas de T&D, na semana passada, com o título O Feedback Contínuo como Viabilizador do Alto Desempenho. Se você ainda não é assinante, procura lá no LinkedIn e venha refletir e se desenvolver. E hoje vamos falar sobre alto desempenho e sobre as características das pessoas de alto desempenho. Para falar conosco sobre esse tema, nós temos ele, que é economista pela PUC de São Paulo, graduado em marketing pela FIANFAAM, tem especialização em gerenciamento avançado de marketing pela Business School de São Paulo, fez cursos de neurociência pelo Instituto Connect e é pós-graduado em psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul. É um ex-atleta olímpico, com 2 participações em Olimpíadas de Inverno, 4 mundiais, 3 títulos de campeão brasileiro de esqui na neve e 1 vice-campeonato de snowboard. Ele sempre se questionou sobre os diferenciais dos atletas de alto desempenho e os seus resultados. Durante sua carreira também atuou como headhunter, onde realizou mais de 5.000 entrevistas e mais centenas de recolocações. E também, nesse processo, se questionou sobre os diferenciais dos executivos de alto desempenho que se tornaram CEOs, sejam nas suas organizações
ou em outras. Então, com esse olhar curioso e de pesquisador, procurou responder esses dois questionamentos sobre o diferencial para o alto desempenho, seja no esporte ou no mundo corporativo, através do livro Muito Acima da Média, que foi publicado em 2023 pela editora Citadel. Nós vamos falar um pouquinho hoje também sobre esse livro e sobre a metodologia que ele criou de análise de desempenho, chamado Mesa mais Família, na qual ele desenha programas de desenvolvimento de pessoas, planos de sucessão e revisão de organogramas. Sócio, fundador e CEO da BOP Educação, ele é palestrante e, como diz, a sua missão é mudar a relação das pessoas e empresas com a performance. É com grande alegria e honra que damos as boas-vindas ao Marcelo Apovian. Bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, obrigado pelo convite. A gente ficou namorando, mas agora deu certo, né? Vamos falar de um tema que eu adoro, que é carreira, executivos, executivas, performance, esporte. Tô em casa. Então vamos lá, Marcelo. Vamos começar então o nosso bate-papo hoje, né, falando um pouquinho sobre essas duas perguntas que você se fez ao longo da sua vida, né, da sua jornada. Primeiro, analisando os esportistas, né, e vendo neles algumas características em comum que levavam ao alto rendimento e ao resultado, e depois na sua carreira ali como headhunter, avaliando os executivos. Existe alguma correlação de características, alguma convergência? O que você pode dizer para nós? Vou começar do começo, Michel. Então, eu fui atleta de esqui na neve, né? Um esporte que não é possível fazer no Brasil, porque a gente não tem neve e tem pouca montanha. Eu acabei me tornando um bom atleta na região América Latina, América do Sul, América Latina. Era o melhor do Brasil em algum determinado momento, eu fui o melhor do Brasil. E talvez tenha ficado entre os 10 melhores da América Latina, mas quando eu ia para a Suíça, para a Áustria, para os Estados Unidos, o jogo era outro. Então eu tinha sempre uma consciência muito grande de que eu nunca ia me tornar o melhor do mundo, porque eu não tinha a menor chance disso acontecer. Mas naquela época eu comecei a competir com 14 anos de idade e parei com 26 anos. Eu não tinha consciência do que precisava ter para ser uma pessoa de altíssima performance, ser o melhor do mundo. Mas eu convivi com essas pessoas, eu analisava, né, intuitivamente, assim. Eu olhava e falava, pô, o que esse cara faz? O que essa pessoa tá fazendo, né? Enfim, isso foi entrando inconscientemente dentro de quem eu sou, vamos falar assim. Andando bastante para frente, né? Acabei indo para 2 Olimpíadas, como você falou, 4 mundiais, foi uma experiência de vida incrível, aprendi a falar inglês, aprendi a falar espanhol, tudo por causa do esqui. Mas caminhando lá, sei lá, uns 15 anos para frente, quando eu me tornei headhunter, aí sim era uma obrigação minha analisar as pessoas e avaliar o porquê que a pessoa X virou CEO de uma empresa e porquê que a pessoa Y, que fizeram a mesma faculdade, virou um gerente. E aí sim, de uma maneira ainda, vamos falar, pouco estruturada, eu não estava fazendo uma pesquisa para um doutorado, para uma tese de pós-doutorado, nada disso, mas eu estava realmente avaliando a pessoa para gerar valor para o meu cliente. Por que eu vou indicar esse candidato ou essa candidata e não vou indicar esse? E eu comecei a armazenar esses dados, literalmente dentro do meu HD, do meu computador, e isso começou a gerar dados. Fiquei 16 anos como headhunter e fiz mais de, né, como você falou, 5.000 entrevistas para processos de recrutamento e seleção. E chegou um determinado momento, eu falei, caramba, eu tenho dados suficientes aqui para realmente identificar o que um candidato tem a mais de melhor do que o outro. E claro que o mundo da performance, independente de qual performance você está, se você é um músico, se você é um artista plástico, se você é um arquiteto, um engenheiro, um profissional, um executivo de mercado, um dono de empresa, um empreendedor, ou um atleta, tem características comuns ali. E aí eu me dei conta que, a minha carreira esportiva tinha valor para essa minha análise de performance como um todo. E aí eu decidi escrever o livro porque os adjetivos são muito parecidos, independente de que mundo você circula
em que ambiente você circula, as pessoas de performance têm características, adjetivos que são meio que os mesmos, assim. Então, no mundo executivo, no mundo de empreender, no mundo esportivo, você precisa ter foco. As pessoas que dão certo têm muito foco. Elas sentam e fazem o que tem que fazer. De maneira eficiente e prática. Precisa ter resiliência, porque essa pessoa vai errar bastante. Então, quando a gente, acabamos de ter a Olimpíada de Paris e vamos ter os Jogos Paralímpicos agora. A gente vê ali o máximo do máximo. Mas para você chegar numa Olimpíada, você tem que errar muito. O objetivo quando você chega numa Olimpíada é você errar o menos possível naquela sua apresentação. Seja ela na natação, seja ela numa ginástica olímpica, seja ela no atletismo. Quem errar menos vai levar a prova. Mas você está sempre em teste ao erro. Você está sempre submetido ao erro. Vamos falar de uma natação, de uma prova de 100 metros. Uma prova de 50 metros. É uma prova muito rápida na natação. Ou 100 metros de atletismo. É uma prova muito rápida. Erra menos é quem vai levar o ouro. O que eu quero dizer? Se você vai fazer a prova de 100 metros do atletismo, quem largar rápido e mantiver a performance vai ganhar a prova. O Usain Bolt, por que ele virou o Usain Bolt? Porque ele era bom nos 200 e nos 100 metros. Porque a biotipo dele não era para os 100 metros, era para os 200 e 400. Porque ele era um cara alto. Quem é alto é pesado. Quem é pesado corre mais devagar. Então o Usain Bolt, por exemplo, ele largava lento. Por quê? Porque ele é alto, é pesado. Ele largava devagar, mas aí ele conseguia, do meio para o final da prova, ganhar muitas passadas. A passada dele era muito mais eficiente. Ele passava todo mundo e ganhava. Mas o erro dele, ou a fragilidade dele era na largada. Então eu comecei a ver que todo mundo está sujeito ao erro. E que quando você erra, te gera medo. Então as pessoas de altíssima performance, independente do mundo que elas atuam, elas conseguem controlar bem o medo. Porque conforme você vai errando, vai te criando cascas. Pô, eu não posso errar de novo. Não posso errar de novo. Aí você começa a se julgar. Pô, será que eu sou burro porque eu tô errando de novo? Isso vai te gerando frustrações, casca, e você fica com medo. E quem tem medo não consegue performar, procrastina. Quem tem medo tá sempre... Vou pensar mais um pouco. E essas pessoas são muito rápidas de raciocínio. Então, para não ficar uma resposta muito prolixa aqui, são pessoas que têm foco, são pessoas que têm resiliência, que sabem que vão errar, vão aprender com o erro e vão subir mais fortes. São pessoas que conseguem controlar bastante o medo. Então, o medo não é um fator de procrastinação. As pessoas voltam e atuam de novo, e se eu errar, tá tudo bem. Tudo isso são conjuntos, são qualidades de pessoas que têm altíssima performance, independente do mundo que elas estão. Antes de eu fazer um comentário sobre o medo e a falha, eu queria voltar um pouquinho no começo da sua fala. Tá. Porque você falou que você, como aqui no Brasil a gente não tem montanha, não tem neve e tal, então você não tem o ambiente para treinar adequado. Você falou, eu não vou ser o melhor do mundo. Mas você ganhou mundiais. Mundial nunca ganhei, eu ganhei Campeonato Brasileiro. Fui tricampeão brasileiro. Fui tricampeão brasileiro de esqui, vice-campeão brasileiro de snowboard. Acabei ganhando o Rally dos Sertões. Eu fiz 2 vezes os Sertões, uma vez eu ganhei de moto, na categoria que eu estava competindo. Enfim, tem algum resultado de boas entregas dentro do ambiente das minhas possibilidades, vamos falar assim. E você atribui a essa não conquista ou não chegar a esse potencial de desempenho pela falta do local de treino, é isso? Ou existe alguma outra característica aqui que talvez fizesse a diferença? Eu vou te responder no mercado esportivo e no mercado corporativo, tá? Não é um único fator. Tá. São vários fatores. Por que o Brasil não tem nenhuma uma Apple da vida? Por que a grande maioria das empresas, as maiores empresas do mundo estão concentradas nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, que as empresas de tecnologia, mas não somente na Califórnia, você tem a Boeing, você tem a Microsoft também está lá em Washington, mas a grande maioria das empresas multinacionais são americanas, são chinesas, algumas inglesas, e existe uma concentração.
No esporte também existe uma concentração dos grandes talentos esportivos do futebol serem brasileiros, argentinos e Só que ter já no feminino é o americano. Né? americano. Porque existe uma cultura, entende? Então eu não posso falar que eu não fui o melhor do mundo porque aqui não tem neve. É pior do que isso. Aqui não existe a cultura do esqui. Aqui existe a cultura do futebol. O que que envolve isso? Aqui não tem dinheiro, você não tem apoio, você não tem espaço para treinar, você não tem local para treinar. Então não é o único fator. Eu não ter conseguido me tornar um atleta campeão olímpico ou campeão mundial. Não tem dinheiro, não tem a cultura, não se valoriza, não tem espaço para treinar, não tem apoio. O ecossistema, por que na Califórnia, principalmente na Califórnia, são as maiores empresas de tecnologia do mundo? Porque lá tem um ecossistema, lá tem uma cultura de formação de pessoas, na base ali. A pessoa que está o aluno que está na escola ou na faculdade, ele já tem aquela visão. Os grandes VCs, os grandes venture capitals, os private equities, eles estão ali. Então você tem um ecossistema. Tem grandes universidades, Stanford, que é uma faculdade de empreendedores, está lá. Então é todo um ecossistema. Por que o esqui cross country, por exemplo, é muito forte nos países nórdicos? O cross country é aquele esqui que você faz, parece uma corrida na neve, só que você está com o esqui com bastão na mão. Que não era isso que eu fazia o esqui alpino. Mas por que o esqui cross country ele é muito forte nos países nórdicos da Europa? Porque tem uma cultura muito grande. A meninada vai para a escola fazendo esqui cross country. Porque é um meio de transporte. Você tem neve lá 9 meses por ano. Como é que você vai para a escola? Eu vou de cross country, eu vou esquiando. Entendeu? Então é um ecossistema inteiro. É muito difícil quando você fala em performance. Como você falou, né? É um ambiente muito amplo. É difícil falar de performance de uma maneira... Aí eu gosto do que você está falando, porque a gente entra um pouco mais no detalhe de os porquês. Né? Sim. Cada nicho, cada segmento, né? Cada função tem uma gama de variáveis que acabam afetando a performance. Agora, o alto desempenho, eu queria fazer aqui uma reflexão com um ponto de vista que eu tenho pessoal e queria saber a sua opinião. Quando a gente fala de pessoas de muito sucesso, eu tenho uma máxima que eu aprendi na minha carreira, na minha vida, em que para a gente subir uma escada, a gente tem 2 pernas, né? Sim. Uma perna é o resultado. A outra perna é o comportamento, a atitude, né? O behavior, de uma forma geral. Então, eu não acredito que uma pessoa de sucesso, uma pessoa de alto desempenho, ela viva só com a perna do resultado. Certo. Não vai ser sustentável subir essa escada pulando de uma perna só. Gosto uma disso hora também. Você vai cair. Você tem que ter o behavior, você tem que ter o comportamento, você tem que ter o relacional. Então é o saber fazer e o saber ser, né? O hard e o soft skills. Quando a gente fala de foco, resiliência, né? E saber trabalhar com as falhas, porque a gente também só aprende nas falhas, né? A gente tende muito aqui para um lado individual, mas também muito ligado a uma característica de saber fazer, de se transformar e colocar aquilo em prática. Existem características que você identificou do saber ser, do relacional, dos soft skills para essas pessoas de alto desempenho? Pô, a pergunta é ótima. E aí já vou entrar para o mundo de RH, aonde eu frequentei e ainda frequento há mais de 16 anos. Eu não lembro quantos candidatos ou candidatas eu entrevistei na minha vida, mas muitos candidatos e candidatas que eu entrevistei na minha vida que entregavam muito resultado, mas eram mal em termos de relação. E chegavam lá e falavam, eu não sou promovido, então eu tô frustrado, quero sair porque eu não sou promovido, e eu tô cansado, e eu entrego muito resultado, todas as métricas que são estipuladas eu entrego e faço mais. E aí entra outra perna que você está falando que não se sustenta, porque são pessoas... E é muito comum isso, as pessoas que entregam muito resultado serem centralizadoras. Porque não conseguem delegar, porque a pessoa que está embaixo, as pessoas ou a pessoa que está embaixo
muito provavelmente tem menos experiência. Se está embaixo da tua estrutura é porque você vivenciou mais e aprendeu mais rápido, enfim, N fatores, mas você está em cima de uma estrutura que te colocaram porque você provavelmente se provou na parte de baixo. Quando você se entrega embaixo, você é promovido. E essas pessoas tinham uma dificuldade tremenda de delegar, porque como elas eram muito eficientes, muito focadas, resilientes, né, ter que treinar o de baixo é mais difícil. Porque a pessoa vai fazer diferente de você. Eu tenho 3 filhos, meus filhos são diferentes de mim. E eu tenho que entender que eles são diferentes. Eu tenho que passar, o meu grande objetivo de vida agora é passar a minha experiência para meus 3 filhos, para que eles se formem cidadãos do mundo. Mas eles vão agir diferente. E eu não posso obrigar que eles vão agir da mesma maneira. Até porque é outra geração, é outro mercado. O mercado ele é muito volátil, ele é muito dinâmico. O mercado está mudando muito. O que você faz hoje não é receita de sucesso que você faz amanhã. Nas minhas palestras eu falo bastante da questão da reinvenção. A gente precisa se reinventar e se renovar todos os dias. Então, quantas pessoas eu entrevistei, enfrentei na minha vida de que eram muito eficientes, muito boas, de altíssima performance, mas não conseguiam se reciclar e se renovar para um step acima, de deixar de entregar para treinar as pessoas de baixo para que elas entreguem, dentro do modo que elas aprenderam a entregar. E as pessoas tinham muita dificuldade de fazer isso, né? Então, eu gosto muito de dar um exemplo de uma pessoa que eu admiro bastante. A gente tem alguma relação, não somos amigos, mas a gente tem alguma relação, que é o Guilherme Benchimol, o fundador e acionista da XP, presidente do conselho da XP. E eu vi uma entrevista dele, ele fala, eu tive que ir me reinventando e aprendendo, porque a empresa que eu montei naquela salinha lá do Rio Grande do Sul virou uma empresa, não sei quantos mil funcionários, eu não sabia fazer gestão de pessoas. Eu tive que aprender uma capacidade que eu não tinha, que não me deram. E ninguém na faculdade, ninguém te ensina a fazer gestão de pessoas. Você não vai lá na faculdade de economia, de administração, e fala agora você vai ter uma aula de como gerenciar pessoas. Porque se eu sou um gestor e estou te gerenciando, você é diferente dele, que é diferente do outro. Cada um tem um estilo de lidar, né? Cada um tem os seus problemas, as suas angústias. Outro dia eu fiz uma sessão de coaching com uma pessoa e ela falou, pô, eu tô entregando muito resultado. Era uma mulher muito competente, de altíssima performance, mas o time tava... Ela não tinha o time na mão. E ela me contratou para ajudar a ter o time na mão. E ela me trouxe um exemplo, logo assim, tipo, não vou lembrar, na primeira ou segunda sessão, assim, ela já me trouxe um exemplo e falou, pô, veio uma funcionária minha e reclamou, né, eu chamei ela porque ela tinha faltado, ela vinha faltando, acho que faltou umas 2 vezes, já não me lembro direito, mas faltava lá umas 2 vezes no último mês. E ela veio falar pra mim que a máquina de lavar dela tinha quebrado e que pra mim é inadmissível você faltar porque a máquina de lavar da sua casa quebrou. Você entendeu o que é essa máquina de lavar na vida dela? Não. Você tentou se aprofundar um pouco mais qual foi o problema de fato da máquina de lavar? Não. Ela me trouxe a máquina de lavar e eu já falei, pô, você tá de brincadeira comigo. Eu até te entendo, eu falei pra ela, eu até te entendo que você faltar porque a máquina de lavar quebrou pode ser um argumento bobo, fútil para se faltar no emprego, mas você sabe quanto ela teve que trabalhar para comprar aquela máquina de lavar? Você sabe se ela tem alguém doente na casa dela, morando com ela, que precisa usar a máquina de lavar para lavar as roupas e para não... Você tentou entender mais a fundo qual é o problema, se é só a máquina de lavar ou se tem algo a mais? Não. Então você precisa se humanizar, você precisa sentar do lado de lá, escutar mais, para entender qual é o contexto que essa pessoa vive. Então, enfim, porque gerenciamento de pessoas é muito difícil, né? Falando, não ser prolixo aqui, enfim. Então, performance ela é muito difícil da gente falar aqui. Podemos falar 3 dias seguidos de performance. Né? Tem muitos elementos. Não, mas bacana você ter trazido esse exemplo, porque leva a gente a pensar sobre o aspecto da conexão, né? Líder e liderado. Essa conexão, ela é mais ou menos profunda de acordo com o quanto a pessoa se conhece, né? E esses trabalhos de coaching, mentoring, que profissionais como você faz, são muito importantes porque ajudam as pessoas a se conhecerem. Isso. Quando as pessoas se conhecem, elas acabam se humanizando. Esse é o problema que a gente vive, não hoje já, mas isso é de muito tempo do mercado,
né, que cobra muita performance, muito resultado, cada vez mais competitividade, globalização, fazer mais com menos, né? E então todos nós estamos inseridos nesse mundo. Isso é inevitável. Agora, a gente só faz, só produz, só entrega através do relacionamento. Exato. Né? Só que para a gente ter um relacionamento e ser aberto com o outro, a gente precisa se conhecer. Exato. Né? Quando a gente não se conhece, fica difícil. Você não. Uma coisa mínima que é, poxa, você procurou entender o contexto, por mais simples, né? Não quero falar bobo, né? Mas por mais simples que seja como foi esse, minha máquina quebrou. Também talvez essa pessoa não soube se comunicar direito, né? Falar, olha, eu tô com uma pessoa doente, etc, né? Já foi direto no final, a máquina, o root cause, né? A máquina quebrou, né? Mas assim, por mais simples que seja, a gente precisa se abrir, né? E essa abertura mostra uma fragilidade. E as pessoas no mundo que nós estamos, ser frágil é ruim. Total. Né? Ser frágil não é o que está na, né? Porque não a tá mídia, na moda. Não tá na não moda. Tá na moda. Porque não tem em qualquer rede social alguém que chega e grava, olha, gente, hoje eu xinguei o meu funcionário olhando pro celular porque ele falou que a máquina quebrou. Puxa, errei, desculpa. Não tem. Hoje é tudo, olha, gente, fui promovida, olha, entreguei o projeto excelente. Então, você se expor à falha, né? Não é legal, não é? E são nas falhas que a gente aprende. Totalmente. Né? Agora, falando um pouquinho, vamos voltar no aspecto da resiliência, né? Eu gosto de você falar, o mundo valoriza o super-homem. É isso aí. A gente espera que nós vamos eleger um presidente, um governador que vai resolver, vai descer com a criptonita ali, vai matar a criptonita e vai... Não existe isso. Não existe. Não existe. E no esporte também, né? A gente precisa criar a Simone Biles, as Rebecas, eu admiro muito. Mas eles passam... A Simone Biles... Lembra, ela teve um burnout, né? na Olimpíada de Tóquio. Entendeu? E agora voltou muito mais forte. Mas ela foi exposta a uma fragilidade e ela falou, eu fui trucidada pela minha fragilidade. Né? Enfim, e ela voltou muito mais forte. Bom, em 99, né, falando em resiliência, determinação, né, você sofre um acidente, né, queria que você contasse um pouquinho aí para nós, né, na sua perna. Disseram no momento ali que você talvez tivesse muita dificuldade para andar ou demoraria muito para voltar a andar. E hoje aí você tem 14 maratonas? Quanto? 14 maratonas, né? Sim. Então virou um maratonista. Conta para nós, uma pessoa, né, que vive do esporte desde os 14 anos, como você falou, que gosta da prática da atividade física, de repente sofre um acidente cujo prognóstico não é bom, né? Mas você vai, supera e hoje, né, tem aí 14 maratonas. Conta para nós um pouquinho o que é a resiliência, o que é determinação aqui na prática. Eu acho que eu tive sempre muita consciência de quem eu sou. Né? Então, quando eu fui fazer esqui na neve por um acidente, vamos falar, porque era uma viagem de família, a gente estava lá em Las Lenhas, na Argentina, tava rolando o Campeonato Brasileiro de Esqui, eu fiz e acabei indo bem no amador. Meus pais me chamaram e falaram, bom, você gostou? Então a gente vai te ajudar. E aí montou-se uma estrutura, contratou-se um treinador para me aprimorar. Patrocínio. Não era nem patrocínio, porque era só o treinador. Depois, sim, teve e eu venho de família rica, não tem problema nenhum de falar isso, eu venho de família rica. Meus pais me deram todas as possibilidades financeiras e amorosas também pra gente ter uma formação, somos em 3 irmãos, pra gente ter uma formação de primeira categoria. Sim. E a gente teve, estudei em colégio bom, aprendi a falar inglês, aprendi a falar espanhol, consegui fazer uma vida esportiva num esporte caro, que na época era mais caro ainda.
Então a gente usufruiu bastante disso, foi ótimo. Depois meu pai acabou perdendo todo o dinheiro, enfim, foi bastante trauma. Eu já não estava mais trabalhando com ele, eu comecei tentando trabalhar com ele, não deu certo. Então já tinha minha independência financeira, já tinha seguido minha vida, mas você vê ali um filme de terror na primeira fileira do cinema é muito ruim. Mas a perda financeira é muito ruim, mas pior do que a perda do dinheiro é como isso desestabiliza a questão emocional. Ah, sim. Tá? Mas eu sempre soube que o esqui, eu nunca ia ser o melhor do mundo, eu nunca ia ganhar uma Olimpíada. O meu objetivo era, sim, eu tinha muita clareza disso, de tentar ir para uma Olimpíada. Esse foi... Eu lembro quando eu devia ser, sei lá, uns 6 anos de idade, eu vi o filme Carruagens de Fogo. Aquela música até hoje, eu choro com aquela música. Porque eu olhei, eu não tinha conta, né? Você não sabe que é Olimpíada com 4, 6 anos de idade. Eu falei, caraca, que é isso? Né? Então eu tinha muita clareza que eu queria ir para uma Olimpíada. E quando eu fui para de 92, passou muito rápido. Eu falei, caramba, eu preciso voltar para isso aqui, porque eu não aproveitei tudo. E aí, a primeira Olimpíada que eu fui em 92 não tinha índice olímpico. Quem decidia quem ia, a federação decidia, eu vou mandar aí. Então eles mandaram lá um monte de gente, inclusive eu que não tinha a menor condição de estar numa Olimpíada. E me mandaram, eu caí de paraquedas lá e falei, caramba, porque 15 dias passou muito rápido. Eu falei, preciso voltar. E aí sim, de 92 a 98, eu montei um esquema, ainda tendo que ser financiado pela minha família, mas já com patrocínio, já com o Comitê Olímpico Brasileiro por trás, me dando parte da verba, já vinha do Comitê Olímpico Brasileiro. Mas é um esporte caro, eu tinha que viajar o mundo. Eu li a biografia do Guga Kirten também, ele tinha que se virar ali, porque era um esporte caro. Enfim, eu acabo a Olimpíada de 98, que foi em Nagano, no Japão. Um ano e meio depois, em julho, em setembro, quase 2 anos depois, em setembro de 99, eu tô com os meus amigos em Las Lenhas, sempre em Las Lenhas. Meu primeiro campeonato brasileiro foi em Las Lenhas, eu quebrei a perna em Las Lenhas, o índice olímpico eu fiz em Las Lenhas. Olimpíada você não tem cartão de crédito que pague. Olimpíada ou você tem um índice, é meritocracia pura, ou você tá com o índice, você tá dentro ou você tá fora. Olimpíada de 98 só eu tive o índice, tô lá... Uma foto histórica minha, eu com a bandeira do Brasil, o meu treinador e o chefe da delegação, que era uma pessoa do COB. 99, eu tô lá em Las Lenhas de novo e que tomei um baita de um capote, quebrei a perna. O primeiro diagnóstico foi uma amputação, os médicos viram que era uma fratura na perna esquerda, na tibia e fíbula da perna esquerda. Era um negócio horroroso. Eu voltei pro Brasil e ainda, para piorar uma fratura muito grande, teve um erro médico aqui de um médico brasileiro. Na época era até meio famoso. E esse médico me enrolou durante 2 anos. Eu fiquei 2 anos tentando uma solução, ela nunca veio, eu fiquei realmente aleijado. Depois de 2 anos eu descobri que tinha esse erro médico. Eu fui um médico bastante ético, que me mostrou onde era o erro. Era um erro de primeiro ano de faculdade de medicina, um erro muito básico. Provavelmente não foi o médico que fez, foi um assistente dele que fez. Na cirurgia, Na cirurgia, Mas aquelas coisas da vida, graças a Deus, esse erro médico, a fratura era muito grande, eu tinha uma perda óssea perto do tornozelo. Então, se esse primeiro tratamento tivesse dado certo, eu ia ter uma refratura, eu ia estar andando na rua e ia quebrar de novo, porque tinha essa perda óssea que eu não tinha visto. Entendi. Então, por sorte, esse erro médico me ajudou, destino da vida. Vou nesse médico, eu descubro que tem esse erro médico, ele fala, eu não sei fazer isso aqui, você vai ter que ir num outro médico, eu vou te indicar. E aí eu fiz aí comecei a estudar um pouco sobre ortopedia e descobri que o melhor tratamento era usar uma gaiola, aquele Ilizarov, que é um fixador externo, que fica aquele monte de espeto pra fora assim. Eu usei aquilo lá 1 ano e meio. Eu tinha uma perda óssea de 6 centímetros, então minha perna tinha ficado mais curta, 6 centímetros. Eu tinha 1,70 m de um lado e 1,76 m do outro. O meu pé tinha ficado rotacional. Como o primeiro médico errou e não falou, eu fui tentando soluções e minha perna foi ficando com um monte de deformidade. Então meu pé ficou virado para dentro, a minha perna ficou côncava. E aí essa gaiola corrigiu. Então meu pé, a gente rotacionou, voltou, a gente alongou a perna, os 6 centímetros, eu tenho 1,76 m em cada perna, a gente tirou a perna de garrincha ali, virou uma perna retinha de novo. E então eu quebrei no dia 10 de setembro de 99 e eu tomei alta em junho de 2003. Foram 3 anos, quase 4 anos de tratamento, 5 cirurgias. Um enxerto de osso da bacia, eu tirei fiz raspagem do osso da bacia e coloquei lá perto do tornozelo. Resolveu tudo. E quando eu parei de competir no esqui, quer dizer, eu sempre corri porque as montanhas ficam muito altas, ali 1.800, 2.000.
Tem que ter condição, você tem que estar forte e cardiorrespiratório. Então eu sempre corri. Quando eu parei de competir na neve, eu falei, preciso achar algum outro esporte que vai me suprir essa necessidade de adrenalina que eu tenho. E aí eu fui pro triatlo. Aí eu quebrei, fiquei 4 anos sem fazer nada, e aí como eu nadava muito mal, falei, quer saber, eu sou um médio triatleta, porque eu saio da água muito atrás, aí eu recupero no pedal e eu tiro mais um pouco na corrida, mas eu sempre chego ali em quarto, terceiro, quarto. Nunca vou conseguir ganhar. Onde eu faço melhor? Corrida. E corrida tem uma vantagem, é barato. E você faz em qualquer lugar e muito rápido. Se você correr 3 vezes na semana, meia hora, 40 minutos, correr terça, quinta, sexta e sábado, você tá feito. Eu vou focar na corrida. E aí acabei me tornando um bom maratonista. Assim, para os padrões da época, né? Eu não tinha tênis de placa, não tinha essa tecnologia toda que ajuda um pouquinho. Acabei me tornando um bom maratonista. E aí um jornalista, o Serginho Xavier, viu essa história e de outras histórias de outros personagens, acabou escrevendo um livro chamado Operação Portuga, e que ficou bastante conhecido. Esse livro vendeu bastante, ficou bastante conhecido, e aí começou começou essa minha história mais de palestrante. Acho que eu tô aqui por causa disso também. Pesquisas recentes nos mostram que atualmente, na nossa força de trabalho mundial, nós temos cerca de 36% de pessoas millennials e 6% de centennials, a geração Z. Em 2030, estima-se que esse número vai praticamente dobrar. De millennials, nós teremos cerca de 55%, e os centennials serão 30%. Isso vai representar quase 90% da nossa força de trabalho com pessoas jovens, com visão diferente de mundo, e que desde tenridade já recebe feedback contínuo. Através dos smartphones, elas recebem notificações a cada minuto de uma atualização, seja dos seus comentários, dos seus posts, dos seus programas favoritos, da sua música nova que foi lançada. E quando elas entram no mercado de trabalho, nesse nosso mundo paralelo, elas acabam recebendo feedback de seus gestores apenas uma vez por ano. Algumas vezes, 2 vezes por ano. E muitas vezes sem o detalhamento correto. Porque como nós vamos lembrar de tudo o que aconteceu durante o ano? Pois é, então desta maneira nós estamos lançando a nova versão do Performance 6, com a funcionalidade do gerenciamento contínuo de desempenho, que é uma somatória do feedback contínuo que já existia na nossa plataforma com as avaliações de competência e resultado, que poderão agora ser feitas durante os one-on-ones. Além de tudo isso, será possível também mudar as metas e indicadores se isso for necessário, porque no mundo atualizado, digital, dinâmico que nós vivemos, muitas vezes será necessário que a gente mude a nossa rota. Fora tudo isso, se houver uma necessidade de criar um plano de desenvolvimento individual, a nossa plataforma conta com um módulo de aprendizado completo que abraça e abarca todas as funcionalidades do modelo 70-20-10. Seja o aprendizado formal através de uma LMS que tem gamificação, seja com o modelo de aprendizado social ou com a base de conhecimento que compõe todas as funcionalidades necessárias para o suporte ao desempenho, o aprendizado on the job, durante o momento em que o colaborador esteja trabalhando e necessitando desse aprendizado. É por tudo isso que a gente sempre diz que na Micropower o futuro do T&D começa aqui. Agende conosco uma apresentação e já mude o seu status quo, o status quo da sua organização já.
Não espere 2030. Vamos agir de forma proativa e preventiva para que a gente possa desenvolver os nossos talentos. Abraços digitais. É bacana, né? Pegando alguns pontos de toda essa sua trajetória, a gente vê, vamos dizer assim, milestones que tiveram que provar a sua resiliência, né? A sua determinação. Então, bom, veja só, né? A partir do momento em que você se insere num esporte, que é o esqui, e você tem essa autoconsciência de que por vários fatores você não conseguiria chegar, né, a ser um melhor do mundo ou estar entre os melhores do mundo, mas você dosa a sua expectativa e coloca como meta algo tangível, que é, bom, não, eu quero estar na Olimpíada, quero ter essa experiência, que já é algo que você conquistou e que bilhões de pessoas nunca terão essa oportunidade, já te coloca como uma pessoa diferenciada perante o esporte, perante a sociedade, né? Mas você Obrigado. dentro, né? Eu concordo, né? Mas sim. Você dosa a sua realidade, sim, e você procura fazer o melhor dentro da realidade que você tem, exato. né? E esse é um ponto. Esse é o primeiro ponto do milestone, mas só para complementar esse primeiro ponto, que eu deixo aqui também para o pessoal que nos ouve e reflete, né? Hoje a gente, como sociedade, a gente está querendo sempre ser o melhor, né? A gente quer ser, se a gente não for o ó do Borogodó, não serve, né? E não é assim, né? Porque a Rebeca vai ser uma Rebeca, Sim. né? Não vão ser várias. Uma Exato. Bia é uma Bia, Exato. né? O Usain Bolt é um Usain Bolt, né? Agora, se dentro, né, da sua realidade você conseguir dosar, tenha certeza que você vai ter características que talvez essas pessoas não tenham e você faz melhor. Exato. Então, cada um tem ali o seu dom, a sua vocação para agir dentro da sua realidade da melhor forma, né? Esse é um primeiro ponto. Depois, né, você tem esse lado familiar, né? Ok, surge, nasce numa família que tem uma condição boa, né? E de repente perde, apesar de você já estar fora desse contexto, mas é seu pai, é a sua família. Então você é afetado diretamente, emocional, psicologicamente, e tudo mais. Até hoje. Até hoje. Então, mas assim, de novo, né? Ok, é a situação que eu estou, mas eu não posso parar, eu não posso me abater, eu preciso continuar, né? Então, segue a vida. Depois, vai e quebra a perna, né? E acontece erro médico, e fica 3 anos sem poder praticar um esporte, sem um prognóstico. Só quem hoje tem todas as faculdades motoras, psíquicas, sensoriais e que perde, sabe como é difícil. Sim. Né? Eu lembro quando eu rompi o ligamento a primeira vez, treinando, também fiquei 1 ano, teve um erro médico, depois eu achei um outro médico e tal, mas, que foi muito excelente, que me acompanha até hoje. Mas assim, eu fiquei quase 1 ano mancando, Sim. né? Sem alongamento na perna, sem poder fazer um exercício. Então, só quem tem a faculdade e perde sabe o quão difícil é, como isso mexe, né, com você. E eu fui só 1 ano, você passou aí 3, enfim, 4. Então, assim, também de novo a resiliência. Então, eu acho que aqui um ponto também que eu puxo dessa fala é assim. Hoje vivemos na sociedade do perfeccionismo, Sim. né? Que não se admite falhas e que se você não é o melhor, não serve, né?
E isso frustra muito rapidamente. Muito rapidamente Jovens, as né? A pessoas, gente os vê. jovens. A gente vê, né, o nível de Muito mentira. resiliência que eles têm emocional baixa. E não é, eu analisando um pouco, não é culpa deles, é porque eles estão. Para nós, a gente vê como algo. Porque a nossa realidade de infância, de crescimento foi outra. Né? Eles não têm descanso. Antigamente, se a pessoa fazia um bullying. Você ia para casa, depois jogava bola, não tinha celular, ninguém ficava te enchendo o saco. É. No dia seguinte, todo mundo já tinha esquecido, já passou. Hoje não, é 24 horas sendo bombardeado no Instagram, no WhatsApp. Então, eles vivem realmente num ambiente mais maldoso, Sim. mais consumidor de energia, né? Então, essa resiliência, então, ouçam vocês que, assim, um não, né? Uma porta que se fecha não é o final, né? Existe ali, até nos erros, Sim. né? Existem oportunidades, Sim. né? Olha só, eu vou te dar vários exemplos aqui. A melhor maneira de eu corri 14 maratonas na minha vida. A melhor dela, meu melhor tempo é 2:36. Eu fiz isso em 2012, quando eu não tinha tênis de placa. Então, que é mais difícil. A melhor maneira de correr uma maratona, pra mim, era dividir a maratona em 4 treinos, 4 tiros de 10K. Corri primeiro 10K, depois corri o 10K, você já tô em 20. Mas você não pensa que você já correu 20. Eu corri 10, eu corri mais 10. Você vai fatiando a tua maratona em 4. Sim. Maratonas são 4 provas de 10 km. Isso te facilita encarar, você falar, você tá no quilômetro 7, você falar, pô, ainda tenho 35 pela frente. Você tá maluco? No mundo corporativo é igual. Você tem micrometas. Eu faço metas semanais, metas mensais, metas do semestre e meta do ano. Que por sinal, que eu mais tenho falado minhas palestras, que as pessoas mais me contratam é para falar do equilíbrio entre a vida, a meta, o resultado, entregar cada vez mais e com menos, e como ter saúde mental. Não é à toa que a grande maioria das pessoas que estão acima da média, elas tiveram grandes rupturas na vida. Eu estudei isso para escrever o livro e continuo estudando isso. Vamos pegar Simone Biles agora, que acabamos de falar de Olimpíada. Ela é filha adotiva dos avós. A mãe dela era uma drogada, não tinha condições de educar a filha e ela foi adotada oficialmente, legalmente pelos avós. Eu li outro dia que agora a mãe está querendo se perdoar com ela. O Steve Jobs, ele não conhece o pai, ele não conheceu o pai. O pai dele fugiu, foi embora. Quando ele nasceu, ele foi embora. E o Steve Jobs fala na biografia dele que ele só virou Steve Jobs porque ele queria mostrar, como o pai dele não viu o valor nele, que ele queria mostrar o valor dele. O valor dele hoje é de 3 trilhões de dólares, que a Apple vale 3 trilhões de dólares. Ele já faleceu, mas né, é uma empresa que ele criou de 3 trilhões de dólares. É muito mais do que muito PIB de muitos países. Né? Sylvester Stallone. Esse eu sou fã. O Stallone, o pai dele tinha era concorrente dele. O pai dele queria acabar com ele. O sucesso dele incomodava o pai, porque o pai queria ter o mesmo sucesso que ele. Então o pai dele quase tentou matar ele. O Guga Kirten, maior tenista do Brasil, tricampeão de Roland Garros. O Guga Kirten falou que só virou Guga Kirten porque o pai dele morreu quando ele tinha 7, 8 anos de infarte, na qual o pai dele amava tênis, era juiz, estava apitando um jogo de tênis, juiz de cadeira, que é o juiz mais importante, não é o juiz de linha, é o juiz de cadeira, teve infarto fulminante e morreu na quadra. O pai, ele fala, eu só virei o Guga por causa do meu pai, porque meu pai morreu. Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, o pai dele, quando ele nasceu, foi para a África, ele nasceu nos Estados Unidos, o pai dele foi para o Quênia e nunca mais voltou. Voltou quando ele tinha, acho que ali 15, 16 anos, estava entrando na puberdade, levou o jovem Obama num jogo de beisebol, acabou o jogo, ele comprou um taco de beisebol pro jovem Obama e nunca mais voltou. Voltou pra África e nunca mais. Obama virou presidente dos Estados Unidos. Então você tem N casos de pessoas que fizeram história na humanidade. Leonardo da Vinci, filho bastardo de uma camponesa. O pai dele era um cara rico, transou com a camponesa, engravidou, nasceu Leonardo da Vinci e o pai foi ter a vida dele, da família dele verdadeira. E virou o gênio de tudo. Sim. Então você tem N casos de pessoas que são muito acima da média,
que tiveram grandes rupturas, grandes, né, quedas e voltaram muito mais fortes. Então, o que a gente está vendo, o que você está muito preciso o que você está falando, as pessoas querem renegar, acham que a vida é fácil, que está tudo lindo, maravilhoso. E não é verdade. Os Instagrams, os Facebooks, né, os TikToks da vida, é tudo dancinha, todo mundo rindo, feliz. E não é, a vida não é uma música sempre subindo. A música tem quedas nessa música, né? Tem altos e baixos, né? E aí, nesse contexto, você fala um pouquinho nas suas palestras dessa relação, um pouquinho não, né? Você fala bastante sobre essa relação desempenho-família. Isso tem a ver com o modelo que você criou, o Mesa Mais Família? O que é isso para... O Mesa Mais Família eu criei baseado em muito estudo, não é nenhuma revolução, mas é um termo que eu criei, que para você ter performance por bastante tempo, porque a performance, o que é performance? Eu posso estar performando aqui. As pessoas podem estar assistindo e falar, pô, esse cara é legal pra caramba, vamos ver, vamos dar likes aqui. Eu performei durante 1 hora. Mas a performance, a verdadeira, ela é constante. Não que ela seja sempre, a gente tá sempre lá em cima. A gente vai cair sempre, vai subir, vai cair sempre. Mas dentro da jornada da vida, a gente precisa estar sempre um padrão, né? num padrão o mais alto dentro da nossa possibilidade. Então, quando é o que você falou, eu fui esquiar num país que não tem neve, eu tentei entregar o meu melhor dentro das minhas possibilidades. No mundo corporativo é a mesma coisa, né? A gente tem que entregar o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. O Mesa Mais Família é o mindfulness, o esporte, o sono, a alimentação, mais o convívio social. Historicamente, o ambiente família, ele... Deixa eu começar do começo, então. Então, mindfulness, estudos comprovam que a meditação é bastante importante para te dar autoconhecimento, como você falou, para a gente se conhecer melhor e te dar equilíbrio na tomada de decisão. Então, quão poderoso é isso quando você está numa empresa e você precisa ter visão de jogo para tomar de decisão. Seja ela para contratar, seja ela para demitir, seja ela para promover, seja ela para... Se a gente se conhece bem, a gente sabe o que a gente precisa fazer. E a meditação, as pessoas, é religião, A meditação nada mais é do que você ficar um momento com você mesmo, conectado com você. Então, por exemplo, a corrida. Eu medito muito na corrida. É uma meditação ativa, é diferente daquela que você fica sentado com o olho fechado. A meditação da corrida, você também tem um exercício de respiração, porque você está fazendo esforço, você está correndo sozinho, você também fazendo o exercício de respiração, mas você está com você e você mesmo. Às vezes vem pensamento, você manda embora, às vezes você concentra na corrida, na passada, aí você começa a fazer conta de quanto você está correndo por quilômetro, enfim, mas é um exercício meditativo. O esporte é o aspirador, simplificando, né, aqui para a gente falar de uma maneira um pouco mais simples, é o aspirador de pó do nosso corpo. Quando a gente sua, a gente acelera o nosso metabolismo, a gente acelera a produção de hormônios, seja testosterona, todos os tipos de hormônios, e você tira, simplificando, a impureza do nosso corpo. Sim. Né? Eu tô com 51, vou fazer 52 anos. Eu tenho o mesmo peso desde os 16 anos de idade. Muito por causa do esporte. E, obviamente, também li muito, estudo muito sobre isso. Quando a gente está mais velho, a gente tem que fazer esportes com mais intensidade. Menos volume, mais... Os dois são importantes, o volume e a intensidade. Mas se você tiver que optar, se você tiver pouco tempo para fazer esporte, quando você está mais velho, faz um esporte que vai ser intenso. Teu coração vai subir. Porque quando você acelera o teu metabolismo, você produz... hormônios e, obviamente, o testosterona sobe e você consegue se manter mais saudável com mais tempo. Mas também dá pra fazer um podcast só disso. Depois, uma coisa que a gente menospreza é o sono. A gente vive num mundo maluco e que a gente ou dorme mal, ou a gente tá antes de dormir no iPad, no iPhone, no celular, com aquela tela, com aquela luz. E a nossa qualidade de sono cada vez está pior. Sim. E o sono é fundamental. Eu falo que se o esporte é o aspirador do corpo, o sono é o aspirador do cérebro. É durante o sono que seu corpo vai entender o que ele precisa limpar, o que ele precisa manter. Então, tudo que você aprende ao longo do dia, no sono, o seu cérebro vai falar, isso aqui eu posso jogar fora, isso aqui eu preciso reter. Isso aqui eu posso jogar fora, isso aqui eu posso reter. Então, o sono é fundamental para a gente manter nosso padrão, o sistema funcionando. Alimentação
a gente é o que a gente come. E essa frase é muito bobinha, mas ela é muito poderosa, porque de fato a gente é o que a gente come. Sim. A população global nunca teve tão gorda, e a gente tem uma questão saúde aí. A gente tem uma questão previdenciária, porque as pessoas vão viver mais, vão viver com pior qualidade de vida porque estão gordas, obesas. Isso vai ter consequências, as pessoas vão ficar no hospital, vão ser internadas, vão ter infarto, vão ter derrame, vão ficar... Então a gente tem uma questão econômica, global, por má alimentação. E fora aí na nossa vida, né? Quem é gordo performa menos. Essa onda de woke, né? Pode me bloquear, porque quem é gordo performa menos. Tem mais dificuldade de andar, é mais lento, tem mais dificuldade de raciocínio. É pior, é uma pior a qualidade de vida. E não tem nada a ver de ser inteligente ou burro. As pessoas gordas são muito inteligentes, mas elas performam menos. E a gente tem a questão do convívio social de qualidade. Né? Então, o que eu falo de família são os amigos, são as famílias. No meu caso, eu tenho 3 filhos, enfim. Então, para mim, hoje, meus filhos são pequenos ainda. A questão familiar é muito latente, é muito importante para mim. Mas o que eu prego é o convívio de qualidade. Nessa questão da falência financeira da minha família, eu tive uma relação muito ruim, doentio com meu pai. E uma relação de má qualidade. Infelizmente, eu tive que manter meu pai um pouco mais distante, porque ele ficou muito vulnerável emocionalmente nessa questão. Entendeu? Então, mas é teu pai, sim. Eu ainda tenho convívio com ele, mas de uma maneira diferente. Não como eu gostaria. Porque a gente precisa ter convívio de qualidade. Entendeu? Se a gente conviver com pessoas que fazem mal pra gente vai pra baixo também. Então, o Mesa Mais Família, comprovadamente, ele mantém a gente com mais chances de performar por mais tempo. Eu tenho outro acrônimo, né, que eu, inclusive, teve um podcast o ano passado que a gente gravou, que eu falo MEDS, né? Então, tenho a questão da meditação, né, do exercício, da dieta e do sono. Sim. Né? Então, realmente, mas na verdade, o acrônimo, para mim, é que ficou mais fácil de falar sem por conta das consoantes e da vogal, mas assim, eu começo com sono de qualidade. Então, se eu não tenho um sono bom, eu não vou ter disposição para fazer um exercício. Exato. Né? Eu não vou ter disposição para comer bem. Sim. Né? E eu não vou ter disposição para separar um momento, né, de meditar. Né? Independente dos caminhos, e eu já conversei com várias pessoas, vários entrevistados aqui e fora, amigos, o que eu vejo de comum, né, além dos 4 pontos, os 3 primeiros, né, é do ser humano independente da crença. Então, quando você fala do sono, todos dormem. Se você fala do exercício físico, todos podem fazer, cada um do seu gosto. Sim. Né? Eu, por exemplo, sou fã de arte marcial. Treino há 30 anos, sou mestre de Kung Fu. Que legal. Tenho minha escola também. Então, assim, sempre gostei de luta. Então, para mim, o esporte é a luta. A dieta. Cada um sabe aquilo que pode comer, Sim. que não pode comer, que gosta, que faz mal, né? Então, também é comum. Já na meditação, usando a palavra meditação, né, que é o encontro consigo, o desenvolvimento da autoconsciência. Sim. Se a gente falar desenvolvimento da autoconsciência, a gente abrange gregos e troianos. Se a gente falar da espiritualidade que desenvolve a autoconsciência, cada um tem o seu caminho. Sim. Alguns vão para o campo religioso, outros vão para o campo mais filosófico, enfim. Né? Eu, por exemplo, sou fã dos exercícios espirituais inacianos, né? Então, faço meus retiros todo ano e uso da metodologia de Santo Inácio para esse desenvolvimento de autoconsciência. E fica uma dica aqui, porque mesmo que a pessoa não professe a religião católica, ele pode fazer esse retiro, porque o retiro inaciano é esse contato com Deus, né, que é a nossa interioridade, essa voz interior, todos podem passar por essa experiência. Mas enfim, então aqui é o ponto que diverge e cada um tem o seu caminho. Sim. Mas
Concordo, em gênero, número e grau. O que eu não comentei, né, no meu acrônimo aqui é família. Realmente, você tem muita razão. A relação familiar, ela é um pilar da nossa saúde. Sim. E eu acredito que a gente nasce em locais que a gente precisa passar por certas experiências, né? Logicamente, a gente tem que procurar ter a melhor relação possível. Sim. Quando não é possível ter a melhor relação, ter um certo distanciamento Sim. saudável. Eu vou te falar duas coisas, desculpa te interromper. Eu já fiz palestra, sei lá, para 1.000 pessoas. E eu, no meio da palestra, pergunto, quando eu falo do Mesa Mais Família, eu falo, quem de vocês faz o Mesa Mais Família com rotina, com frequência, como isso implementado como na Prática, vida né? de vocês? 3, levantou a mão. E é muito fácil de fazer. Sim. Só que não tem essa disciplina de fazer. Então, né, não tem precisa de dinheiro, porque esporte você pode fazer Qualquer. a alimentação saudável é até mais barato do que a alimentação ultraprocessada. O sono, você pode dormir, enfim, tá calor, você pode comprar um ventilador e mete em cima de você e dorme. Se tá frio, você põe cobertor. Claro, tirando casos extremos, né? Enfim, mas normalmente o Mesa Mais Família é praticado sem custo, é muito fácil, só que não tem essa disciplina. Porque acaba sendo uma ação inconsciente, né? Comer se torna inconsciente, porque a gente não presta atenção no que a gente come, porque a gente está olhando e-mail, a gente está olhando Instagram, a gente está, né? O sono, a gente está entrando naquela rotina de, puta, tenho que dormir, vai dormir, mas com o celularzinho lá assim, né? Não tem aquela, por exemplo, eu já há muito tempo, chega 10 horas, né? Eu ponho o meu celular no modo avião. Acabou. É isso. Deixo só o alarme. Isso. E acabou. Vai às 6 horas da manhã, que é a minha rotina. Eu tenho que dormir entre 10 e 6. É 8 horas. Se eu não dormir nesse horário, né? Então, você quer fazer uma festa e me convidar? Eu vou embora 9h30, 9h40. Sabe o que eu faço? Agora faz um tempo já, eu não uso mais despertador. Eu condiciono a minha cabeça, falar, eu vou acordar nesse horário tal. E para isso eu preciso dormir de 6 horas e meia, 7 horas a 8. A minha janela é 7 a 8. Se eu tenho que acordar no horário tal, eu faço a contagem regressiva. Eu preciso dormir no horário tal para acordar no horário tal. Pá, batata. Isso é bom, porque é o seu metabolismo, né? Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Bom, a gente está chegando no final, né? Passou muito rápido essa 1 hora aqui de conversa. Passou mesmo. Foi bem agradável, né? A gente aprendeu muito aqui hoje e a gente termina sempre com 3 perguntinhas. Tá bom. Nós estamos entrando aí no 101º episódio hoje. Parabéns. E aí a gente mudou as perguntas aqui, né? Então, vocês já ouviram as novas perguntas aí no episódio 100. 100º, não 70º, 70, já me corrigiram aqui. Então, vamos lá. Se você fosse o presidente do mundo por um dia, tá. Quais seriam as 3 ordens executivas que você faria para que todo mundo seguisse? Essa pergunta é muito boa. Com certeza a primeira seria educação. A gente dá educação de qualidade para... Eu tô aqui, né, dentro de um ambiente quase impossível, né, praticamente impossível, educação para todo mundo tem acesso às mesmas plataformas educacionais do mesmo nível para todo mundo. Eu acho que o grande problema da humanidade é a desinformação. Segunda coisa, acho que saúde. Também as pessoas têm direito de ter o mínimo de dignidade. Então, educação, saúde.
E acho que a terceira coisa eu colocaria felicidade. Montaria um Ministério da Felicidade. Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Felicidade. Eu acho que se a gente tiver educação de qualidade, se a gente der saúde, as pessoas sendo felizes, elas vão buscar o que elas... O dinheiro, eu aprendi isso. O dinheiro não é fator determinante para a gente ser feliz e ter performance. Ele é um meio, né? Ele é um meio. É um instrumento. A gente pega a Adriana Aparecida, a melhor maratonista do Brasil, 2h29 na maratona de Tóquio. Ela é a maior maratonista do Brasil da história, bicampeã pan-americana de maratona. 2 Olimpíadas nas costas. E a gente tem um Neymar, que aqui a gente pode discutir se o Vini é melhor que o Neymar, se o Pelé foi o maior jogador do século, se o Maradona é melhor. A gente tem o Vini, o Neymar, o Pelé, o Maradona, que ficaram multimilionários ou bilionários. E a gente tem a Adriana, que sim é comprovadamente a melhor maratonista do Brasil, que não ficou bilionária, muito longe disso. Então a performance não está associada à questão financeira. A gente tem o Daniel Ek, fundador do Spotify, que veio de uma família muito pobre da Suécia e virou bilionário montando o Spotify. Então o dinheiro não é fator para a gente conseguir alcançar. Claro que o dinheiro ajuda. Claro que meus pais me darem condições de estudar em colégio bom, aprender a falar inglês e espanhol me ajudou, claro. Mas isso não é fator determinante para a gente ter performance. Então, meu primeiro dia e único dia como presidente do mundo seria educação, porque educação sim leva a performance. A saúde sim leva a gente conseguir correr atrás dos nossos sonhos e ter performance. E a felicidade sim ajuda a gente chegar lá mais rápido. Se você pudesse sair para jantar com alguém que vivo ou que já não está mais entre nós e conversar, quem você chamaria para esse jantar e por quê? Pô, essa é muito difícil de responder, mas eu vou responder rápido. Mas eu teria, assim, 20 pessoas muito rápido para te responder. Mas eu acho que eu faria um jantar com o Albert Einstein. Albert Einstein, o que você falaria com ele? Não, eu não falaria nada, eu ouviria tudo. É. Eu, como bom headhunter, faria as perguntas certas para ter as respostas que eu não consigo dar para mim mesmo. Eu estou lendo um livro de física quântica, chama Enigma Quântico. E eu estou maravilhado com o livro. E cada vez que eu vivo mais, eu aprendo que a gente não sabe porra nenhuma, que nós somos reféns de um planeta que é muito pequeno dentro de um ecossistema, de um universo que é gigantesco, e a gente é muito limitado de informação. A gente não sabe nada, a gente não sabe o que é buraco negro, a gente nem sabe o que é um átomo. O porquê que o átomo reage daquela maneira. A gente não sabe. Que é o que Einstein chamava de fantasmagórico. A gente não sabe como o átomo funciona. O átomo é a matéria, né? Sim, sim. Enfim, a gente não sabe como o nosso corpo é. Então a gente não sabe nada. E por fim, qual foi o melhor conselho que você já recebeu e qual foi o pior conselho que você já recebeu? Eu acho que o melhor conselho foi: filho, mantenha o pé no chão, tenha humildade. E o pior foram dos meus pais. E eu acho que o pior conselho também foram dos meus pais, de falar: filho, você pode tudo. Eu sou muito corajoso. Eu sou muito destemido. E isso tem consequências. Então acho que esse também foram os dois, o melhor e o pior. Muito obrigado, Lelo. Obrigado. Né, pela sua participação, por essa conversa. Dá licença aqui, vou Esse pegar é teu. aqui. Esse é teu, te aqui trouxe é meu, presente. muito acima da média, né? O método para conseguir um desempenho excepcional em tudo o que você fazer, né? Do Lelo Apovan, Marcelo Apovan, Ovian, tá certo? Eu vou ler aqui da editora Citadel. Eu comecei a já preparar alguns vídeos de alguns livros que eu recebi de convidados, né? Então, tô lendo vários ao mesmo tempo, pegando ali algumas ideias legais que eu tô achando e já comecei a fazer uma série de vídeos, né? Então, em breve terá o seu, né? Com certeza. Boa. E aí eu te marco lá nas redes sociais pra gente Bora. fazer
produção de conteúdo de qualidade, né? Maravilhoso. Porque a gente tem tanta coisa aí que o pessoal gosta, que não é tão bom, né? Vamos nos debruçar em cima de conhecimento, experiência, fundamentos positivos. Muito obrigado aí por estar conosco mais uma vez e espero vê-lo em breve aí. Michel, obrigado pelo espaço, pelo papo, foi ótimo, adorei. Tamo junto. E vocês aí também, muito obrigado por ouvirem o podcast Descomplica TD, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade em treinamento e desenvolvimento humano do mercado brasileiro. Deixa aí o seu review para quem está no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, ligue aí o sininho, mande a sua mensagem, como sempre a gente responde com o maior carinho. Fiquem com Deus, abraços digitais.